O nosso próximo gráfico, ele tem uma característica bem interessante, que vai fazer você agora pensar sobre os detalhes de quantidade de variáveis em cada gráfico. Observe o título da nossa análise número 5. Total de readmissões de pacientes por gênero, por idade e por tipo de admissão. Pergunta para você, quantas variáveis eu tenho neste título? Quantas variáveis no nosso conjunto de dados? Quantas colunas? Readmissões é uma coluna, certo? Foi readmitido, não foi readmitido. Gênero é outra coluna, sexo masculino, feminino. Idade é outra, faixa etária no nosso caso. E tipo de admissão é uma das variáveis que nós tratamos na engenharia de atributos. Então eu tenho 4 variáveis que eu quero representar em uma única visualização. Isso é possível? Sim, totalmente possível. Vamos usar para isso Catplot. Eu já tenho aqui o gráfico para facilitar a interpretação. Observe o que nós temos. Veja que eu tenho 2 grupos de gráficos de barras. Eu tenho, para a divisão dos grupos, a variável tipo de admissão, por emergência ou por outro. Você lembra disso porque nós fizemos essa conversão na engenharia de atributos. Eu tenho as cores das barras, que nesse caso representa feminino e masculino. Eu tenho no eixo X a faixa etária, no eixo Y, total de readmissões. Pronto, em uma única visualização eu tenho 4 variáveis diferentes. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de gráfico, ok? Eu acredito que ele traz um pouco mais de dificuldade de interpretação. Portanto, eu tento evitar esse tipo de gráfico sempre que possível. Se for para construir o gráfico, então que se tenha o dobro de cuidado, senão o gráfico vai ficar confuso e difícil de fazer a leitura. É claro que eu trouxe aqui para você, porque isso aqui é um ambiente de aprendizagem para que você leve mais esse conhecimento para casa. Veja que o gráfico está construído de uma forma bem legível. Então, se você vai colocar muitas variáveis no mesmo gráfico, tome esse cuidado. Veja que nós estamos aproveitando lá no eixo X a faixa etária. Só que ela tem que ser duplicada. Por que ela tem que ser duplicada? Porque na prática são 2 grupos de gráficos de barras. Então eu tenho a faixa etária para o primeiro grupo, que é emergência, está lá embaixo, depois para o grupo outro. Para as cores, veja que eu tenho grupos suaves, não é? Uma cor mais salmão, outra uma cinza bem mais claro, para poder não deixar as cores dificultarem a interpretação do gráfico. Veja que eu tenho o título de cada tipo de readmissão, por emergência e por outro. E eu não coloquei nenhuma linha no gráfico, não é? Aqueles grids, porque aquilo também pode dificultar a interpretação. É claro que não há uma única fórmula do que é certo ou errado, ok? Estou passando para você dicas, boas práticas, daquilo que vai ajudá-la a construir uma visualização efetiva. Como chegamos a esse resultado? Bom, primeiro eu vou incluir o background. Veja que eu estou limpando o background utilizando o set, a função set do SNS, que é o Seaborn. Vou colocar o estilo white, então fundo totalmente branco, sem grid, sem nada, porque eu já vou colocar muita informação no gráfico. Na sequência eu vou usar um Catplot, aqui tem para você todo o material de referência, depois eu recomendo uma visita, incluindo as paletas de cores do Seaborn. Veja que eu vou colocar a idade, que é a faixa etária no eixo X, readmitted no eixo Y, o gender no who. O who na prática é a diferenciação das barras, e nesse caso será via gender, que é o gênero. E finalmente coloco o admission type ID em col, para as colunas. Coluna do quê? Do Catplot. Tá vendo como é mais difícil esse tipo de gráfico? As colunas do gráfico, isso aqui, ó, na prática está sendo definido por emergência, faixa etária e os gêneros, certo? Só que eu tenho 2 colunas nesse gráfico. Para as colunas, essa divisão, eu coloco o Admission Type ID. O restante é só formatação do gráfico. Vou fazer a soma, conjunto de dados, paleta de cores. Estou usando o RD Bool. Tem várias paletas. Depois fique à vontade para experimentar outras opções. Tem aqui para você material de referência. Estou configurando o tipo do gráfico, a altura, o aspecto, legenda. E se eu vou usar CI, que é basicamente intervalo de confiança, o que eu não recomendo para esse tipo de gráfico, porque vai deixá-lo ainda mais confuso. Para os labels, veja que eu tive que fazer uma pequena modificação, não é? Eu não posso colocar um único label. Bom, eu posso, né? É claro que eu poderia ter um único label aqui. Mas é bem provável que o tomador de decisão queira saber o que cada grupo de 2 barras representa. Então eu tive que fazer uma divisão. Olha lá. Eu disse o seguinte, no eixo Y eu vou ter o label chamado total de readmissões, está aqui. Para o eixo X, coloque a faixa etária, então eu tenho uma lista de faixas etárias, e duplique isso por call name.
que é call name? Cada coluna do cat plot. Emergência é uma coluna, outro é outra coluna. Então faça a faixa etária duplicado por call name. Se eu tivesse 3 colunas, eu teria isso aqui 3 vezes. E é basicamente isso que nós temos para os labels. Por último, a legenda do gráfico, estou colocando o título gênero, localização upper left, no segundo grupo, e então os labels feminino e masculino. Por último, mostro o gráfico. As pessoas acham que construir gráfico é uma coisa simples, não é? Construir gráfico é uma arte, é dificílimo. Ainda mais construir um bom gráfico, aí é mais difícil ainda. O Power BI e outras ferramentas gráficas estão passando a impressão que construir um gráfico é muito fácil. Na verdade, não é bem assim. Existe uma série de técnicas envolvidas na construção de uma visualização eficiente e profissional. Muito obrigado e até a próxima aula.